Olá, professores. Eu sou a professora Niceia Souza, sou professora de língua portuguesa, assim como vocês, né? Sou professora da rede e é um imenso prazer estar junto com vocês nesse momento formativo. Hoje eu estou usando uma blusa salmão e tenho os cabelos louros aí com luzes, os olhos castanhos. E atrás aqui uma parede branca, né, que vocês estão visualizando. Nós vamos iniciar, né, a partir de agora, o nosso momento formativo, e é com grande alegria que nós damos continuidade aí em nossas formações. Nós iniciamos, então, o nosso encontro, né, do ano sério, e aqui nós vamos retomar as discussões estabelecidas na formação de etapa para a implementação da sequência de atividade 1, do volume 1 aí, com foco no reconhecimento das possíveis articulações entre as habilidades que estruturam a sequência de atividades e também, né, os processos de leitura. Nós vamos também discutir estratégias que possibilitam a construção de significados a partir de práticas, de vivências, de modo a favorecer a aprendizagem ativa e significativa. Eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazer as anotações referentes, né, aos nossos estudos e que tenhamos aí uma formação produtiva e que essa formação seja propositiva aí para o desenvolvimento da APPC na unidade escolar. Então, para acessar o material do Aprender Sempre, e também, né, a sequência de atividade que nós trataremos aqui nesse momento, Caderno do Aprender Sempre, volume 1, vocês podem encontrá-lo aí clicando aí nesse link que aparece abaixo, e juntamente, né, com esse material, vocês também podem aí ter acesso ao currículo em ação. Então, para iniciar, né, a formação dos anos sérios, nós comentaremos aqui brevemente os objetivos. Então, apresentar, né, a sequência de atividades do material do Aprender Sempre, do 8º ano, relacionar o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 1, tendo aí como foco aí a concepção de leitura, e também fortalecer aí as ações de desdobramento da APPC, com foco aí na organização da gestão da sala de aula. A nossa agenda ela está organizada em 3 momentos, que detalharemos logo a seguir. Então, no primeiro momento, será realizada a apresentação aí da sequência de atividade 1, do material Aprender Sempre, mas antes nós revisitaremos aí a matriz de habilidades e algumas concepções teóricas sobre aí o letramento e também sobre a leitura. Então, para compreendermos a organização da sequência de atividades a ser analisada nesse momento formativo, nós apresentamos, né, as habilidades essenciais que estruturam aí o desenvolvimento das aulas e, assim, né, aprender aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para que os estudantes eles aprendam e também eles continuem avançando aí em sua trajetória escolar. As habilidades essenciais, elas permitiram, então, a elaboração da sequência de atividade 1, né, que, em seu conjunto aí de 8 aulas, elas atendem aí ao propósito de uma aprendizagem mais significativa, e, nesse sentido, ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para desenvolver o currículo, né, e também, né, os anos aí acadêmicos de uma forma mais curta. Então, as habilidades essenciais aí da sequência de atividade 1 do 8º ano, elas dão suporte e elas relacionam aí com as habilidades aí essenciais. E também elas vão permitir aí que as atividades propostas na sequência de atividades, elas possam ser aprofundadas em seus objetos de conhecimento, de maneira a propiciar aos estudantes maior contato com os diferentes gêneros pessoais. Então, vocês observam, né, que primeiro, né, nós compreendemos aí as habilidades essenciais
e a partir daí nós conseguimos aí observar esse movimento que vai estruturar aí todo o processo aí de ensino-aprendizagem, de modo que os nossos estudantes possam continuar, né, aprendendo aí. Então, esse quadro, né, ele permite ao professor ter uma visão aí panorâmica e de todas as 8 aulas, né? Mas as habilidades de suporte, elas são importantes, elas relacionam aí com as habilidades essenciais e elas vão permitir também que as atividades propostas, as sequências de atividades, elas possam ser aprofundadas e os seus objetos de conhecimentos, né, de maneira a propiciar aí um maior contato com os diferentes gêneros pessoais. Então, nós temos aí 4 habilidades de suporte que vão aí, né, caminhar junto com as habilidades essenciais, né, e redesenhar aí toda a estrutura, né, toda a organização aí da nossa sequência de atividades. Esse é o quadro sinóptico, né, que ele vai permitir ao professor ter uma visão panorâmica de todas as 8 aulas e vai compor aí a sequência de atividades aí, né, do caderno do 8º ano. Então, nós temos aí na aula 1, começamos a gestão e entrevista, na aula 2, a entrevista mais perto de você, aula 3, tomando notas, aula 4, entrevista, fase de organização, aula 5, é hora de entrevistar, aula 6, agora é hora de revisar, está pronto? Aula 7, socializando a minha produção, e a aula 8, o que aprendi. As concepções teóricas, né, elas são fundamentais, e antes de dar início à análise da sequência de atividade 1, nós apresentaremos algumas concepções relativas tanto ao letramento, como também aí às práticas, né, de leitura. Então, quando nós falamos de letramento, é necessário retomar alguns conceitos, né, que são fundamentais. Então, para a Silva 2011, né, ela nos diz o seguinte, né, que apenas decodificar palavras é insuficiente para a participação em práticas sociais, que envolve a língua escrita, e é também necessário algo a mais, né, saber utilizar aí a leitura e a escrita de acordo com as contínuas exigências aí sociais. Já Kleiman, né, ela fala o seguinte, que trata-se de uma concepção, né, em que o letramento ele pertence aí às práticas sociais da escrita e também da leitura, que são eventos aí primordiais, né, nos quais essas práticas são colocadas em ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade em geral. Agora, quando nós falamos, né, no letramento, o currículo paulista, ele também nos traz, né, alguns conceitos. Então, ele nos diz o seguinte, que o letramento e o multiletramento, eles garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais, né, que são mediadas aí pela leitura, pela escrita, e a partir daí eles habilitam também os estudantes, né, a produzirem textos que envolvem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e também aí os textos multimodais, né? Eles estão presentes aí nos diferentes gêneros que vão circular aí nas mais diferentes esferas, né, da atividade humana. E a leitura, ela promove aí a construção de significados, né? Onde nós podemos observar que ler significa unir aí os conhecimentos prévios aos esquemas mentais, né, do leitor diante do texto lido. Então, a leitura é o resultado aí de uma interação entre as informações que são ativadas e também as linguagens escritas, multissemióticas, multimodais, entre outros. E quanto, né, maior, né, esse contato dos estudantes e a oportunidade de acessar aí os diferentes gêneros textuais, sejam eles digitais, escritos, maior será a possibilidade deles desenvolverem aí uma compreensão leitora. E nesse sentido, né, Isabel Soler, ela nos diz que as estratégias de leitura dos estudantes, né, elas precisam ser sob a ótica da interatividade, né? Porque a partir
disso que eles são capazes de atribuir significados ao que eles leem e quando eles ativam esses conhecimentos prévios diante dos mais variados gêneros textuais. Esses esquemas, eles são mentais, eles são elaborados a partir de algumas hipóteses, né, sobre o conteúdo do texto. Então, daí a importância, né, de você, professora, aí, mediar todo esse processo, né, e contribuir aí para que o estudante ele consiga compreender e tornar um leitor proficiente, né? Então, a leitura, ela, ela é interativa, né? Nós vamos pensar assim, e ela não se realiza sozinha, né? Alguns elementos linguísticos, seja ele na forma composicional do texto, vão requerer aí uma mobilização e também um vasto conjunto, né, de saberes. Então, quando nós falamos aí na língua portuguesa, nós precisamos pensar nas práticas de leitura, né? Então, a língua, ela está ancorada, né, como uma prática social, de maneira a considerar aí todos os eixos do componente. Então, quando nós falamos a língua portuguesa, nós precisamos pensar também como a linguagem como uma prática social e muito utilizada aí na sociedade. Então, nós precisamos entender que ela está aí embasada em 4 eixos, né? 4 eixos formativos. E nesse sentido, né, o currículo paulista ele vai dialogar com a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, e também com os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs. E sob essa perspectiva, né, nós vamos pensar aí enunciativos, né, discursivas, que vão definir aí a linguagem como uma forma de ação que ela pode ser interindividual e também orientada aí para uma finalidade específica. Então, o processo de interlocução, né, ele vai se realizar aí nas práticas sociais existentes na sociedade e nos mais diferentes aí, né, momentos, né, distintos aí da história. E essas noções teóricas, né, elas são iniciadas e devem impactar aí todo o trabalho proposto para o ensino da língua portuguesa, porque é nessa perspectiva que nós precisamos considerar a língua como uma prática social, considerando, né, como eu já disse, aí os eixos, né, desse componente, né, que a leitura, a produção de texto, a oralidade, a análise linguística e semiótica, né, que vai fundamentar aí todo o ensino aí desse componente curricular. E agora, né, por fim, nós chegamos no nosso segundo momento formativo, conhecendo e analisando algumas atividades da sequência da atividade 1 do 8º ano. Então, nesse segundo momento, nós iremos conhecer e analisar uma aula da sequência da atividade 1 do material Aprender Sempre, tendo por enfoque aí o letramento, no sentido de observar as práticas de leitura como um processo de construção aí de significados, né, envolvendo aí um leitor ativo que constrói aí as suas estratégias de leitura e a partir disso se torna aí um leitor proficiente. E nesse sentido, né, algumas ações pedagógicas antes da leitura são fundamentais. Até mesmo porque a leitura ela é um processo complexo, né? E por isso, professor, cabe, né, a nós, enquanto educadores, observar algumas ações pedagógicas que possam, antes de tudo, encantar os estudantes, né? Que possam direcioná-los, né, para as vantagens e também, né, os objetivos aí do ato de ler. Né? Eles precisam compreender que toda leitura ela possui um objetivo, né? Às vezes nós lemos para informar de maneira precisa, outras vezes para deleitar, né? Ou até mesmo para se divertir. Nós lemos também para compreender algumas regras, né? Algumas instruções de jogos, de manuais de instruções. Nós lemos também para adquirir novos conhecimentos, para revisar textos que foram escritos aí previamente. Nós lemos para estabelecer melhor comunicação na sociedade e também podemos ler aí para se constituir como cidadão pleno, né, de seus direitos e também dos nossos deveres. E a leitura, ela é um processo complexo, né, como eu já disse, que muitas vezes
os estudantes eles acabam relutando em praticá-la. Provavelmente deve ser porque eles não compreendem o sentido na sua vida cotidiana, né? Por isso, cabe a nós, enquanto professores, observar essas ações pedagógicas, né, que possam, antes de tudo, aí, encantar os nossos estudantes, e também direcioná-los aí para os objetivos do ato de ler, de modo que eles possam aí, se tornar um leitor proficiente. E esses objetivos, né, e essas habilidades das aulas, nós podemos e nós devemos refletir sobre a relevância dos objetivos que estão estabelecidos, evidenciando-se aí que os estudantes, eles alcancem no momento das práticas em sala de aulas, né, tomando aí por base algumas habilidades essenciais que elas foram selecionadas para a construção aí da sequência de atividade 1 do 8º ano, em razão aí da necessidade da retomada desses conteúdos e também, né, pelos momentos da recuperação e aprofundamento. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer aí uma atividade. Então, antes de iniciar a leitura da entrevista, nós sugerimos a organização da sala de aula, né, para que os estudantes eles apresentem os seus conhecimentos prévios a respeito do gênero sexual entrevista, observando quais são os suportes e também que ela poderá ser veiculada aí, e ser organizada, né, em sua composição, de modo, né, a ser apresentada tanto, né, oralmente como de forma escrita. Então, como nós sabemos, a entrevista ela tem um caráter interacional, né, que ela pode ocorrer entre duas ou mais pessoas e geralmente aí há um respeito entre os turnos de fala. Então, o entrevistador geralmente ele inicia uma breve introdução sobre o entrevistado e o tema, e além disso poderá ser exibida, né, essa entrevista por meio de áudios, por meio de vídeos, ou ainda ela pode ser transcrita para uma publicação escrita, por exemplo. Então, em relação ao tema central, né, o letramento, o enfoque aí na leitura, nós podemos analisar aí, nesse gênero textual entrevista, as manchetes, né? Geralmente, nos textos jornalísticos, eles têm a característica de elaborar as manchetes e elas chamam a atenção do leitor, né, para que ele se interessem pela leitura da notícia ou até mesmo da reportagem, da entrevista, né, por exemplo. E é possível definir uma manchete como sendo um título, né, que pode ser de uma notícia, de uma reportagem ou de uma entrevista em jornais. Eles aparecem aí tanto nas revistas como nos meios digitais, né, são escritos aí em letras maiúsculas, né, em caixa alta, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, nós sugerimos que antes de iniciar a leitura da entrevista, né, que é proposta na situação de aprendizagem, você, professor, disponibilize aos estudantes aí, ou até mesmo peça que eles pesquisem, né, e tentem aí diferenciar aí algumas manchetes, né, acerca do mesmo fato, né, e a partir daí eles construam aí os sentidos, né, que vão iniciar o momento em que o estudante ele lê essa manchete. Então o título ele pode ser muito atrativo, né, a ponto de despertar o interesse, seja aí pela carga semântica que gera um impacto ou até mesmo uma identificação do leitor em relação aí à temática anunciada. É possível, né, a partir de leituras de variadas manchetes, pedir para que os estudantes eles façam inferências a respeito do tema, eles verbalizem, até mesmo eles escrevam, né, qual o possível assunto tratado, né, a partir dessas manchetes, e também aí nesses textos jornalísticos. Então, é a partir daí que vai se construir, né, esse universo leitor de compreensão aí dos nossos estudantes. Agora, em relação à leitura da entrevista, né, por ser um texto longo, é necessário criar algumas práticas pedagógicas de leitura em que os estudantes eles se protagonizem, né? Eles protagonizam em momentos em que haja o entrevistador e a entrevista, né? Então, organizar a sala para que haja uma leitura compartilhada é fundamental, né? Porque eles vão se sentir pertencentes, né, nesse processo de ensino e aprendizagem.
Então, após, né, todas as etapas que antecedem a leitura e que elas possibilitaram os estudantes fazer algumas inferências, retomar essas habilidades que são relativas à construção, desculpa, do gênero textual entrevista, é chegado o momento, né, de serem organizados em grupos ou até mesmo individualmente, onde os estudantes vão debruçar aí na sequência de atividades do material do Aprender Sempre e responder as questões propostas, né? Então, a partir desse momento, criar algum, alguns momentos para que eles possam socializar as respostas, né? É fundamental, até mesmo porque eles responderam essas atividades e agora é o momento de socializar com os pais, né? E conhecendo aí o gênero pessoal entrevista, os estudantes eles tiveram aí a oportunidade, né, de realizar a leitura da entrevista e em seguida aí organizando aí um semicírculo onde é possível discutir com a turma o que eles entenderam sobre o texto. Então, inicia-se um processo de construção de sentido de leitor, né? E os estudantes, muitas vezes, eles não compreenderam a real necessidade da prática leitura. Então, eles nem perceberam as estratégias, né, que eles mesmos fazem para compreender o texto de uma forma global. Quando eles passam a conhecer de que maneira, né, vão ativar esses esquemas mentais, de que maneira foram precisos para elaborar aí as hipóteses sobre o conteúdo do texto, né, eles vão fazer aí as previsões acerca das informações e poderão encontrar a leitura e ela passa a fazer sentido para eles, né? Nesse momento, eles conseguem compreender e se tornam aí sujeitos, né, ativos do processo de ensino-aprendizagem, construindo sentido aí no que estão aprendendo. Então, como nós vimos, os estudantes eles tiveram de realizar a leitura da entrevista, né, e no semicírculo eles vão discutir com a turma, eles vão socializar o que eles entenderam sobre o texto. Então, assim, inicia-se um processo de construção de sentido do leitor, e eles passam a conhecer de que maneira ativam aí os seus conhecimentos, os seus esquemas mentais, os seus conhecimentos, e automaticamente eles elaboram aí essas hipóteses sobre o conteúdo do texto. E a leitura, né, cada vez mais, ela se torna aí parte do mundo do estudante, passa a ter sentido, né? E eles vão aí aprendendo a ler enquanto se lê, né? Por fim, chegamos no nosso terceiro momento formativo, onde nós daremos início a uma proposta metodológica, né, que poderá ser adaptada, poderá ser organizada na PPC em relação à seleção das atividades, né, e das metodologias aí ativas que podem ser proporcionadas em prol dessa atividade e aí ajustado de acordo aí com a realidade aí de cada turma, né, de cada agrupamento de alunos, de modo a possibilitar aí as ações pedagógicas. Então, nós trazemos aí como sugestão metodológica, né, a sala de aula invertida, e nessa abordagem, o conteúdo e as instruções, elas são recebidas, né, online pelos estudantes, então, antes de frequentar a aula, eles já vão utilizando aí os ambientes virtuais de aprendizagem e já vão realizando as atividades propostas pelo professor. Então, trata-se de uma metodologia que exige a organização da sala de aula, bem como aí os temas a serem pesquisados pelos estudantes, e também deve ser adaptada aí à realidade das escolas e também às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, assim, né, cria a oportunidade para você, professor, fazer aí um diagnóstico preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar para as dificuldades encontradas, né, os seus interesses, as estratégias de aprendizagens utilizadas. Então, com base nessas informações,
Você, professor, juntamente aí com os seus alunos, podem aí sugerir algumas atividades, criar algumas situações de aprendizagem totalmente personalizadas, né, de modo a atender aí a real necessidade aí, dos seus estudantes. Então, construindo com os estudantes, né, a organização das orientações por meio de roteiros, ela é fundamental para dar um direcionamento de como os estudantes devem pesquisar. Você poderá indicar aí as fontes de pesquisa, seja ela por meios digitais ou até mesmo pelos materiais impressos, né, como, por exemplo, livros, jornais, revistas, entre outros materiais, abrir um debate, né, para discutir a temática desenvolvida no ensino pessoal, que será objeto de pesquisa, elaborar roteiros contendo os conteúdos a serem pesquisados pelos estudantes, orientá-los em como acessar as fontes impressas, né, confiáveis, né, nós vamos pensar aí nos livros didáticos, nos jornais, nas revistas, né, e como eles podem estar realizando essas pesquisas, indicar alguns sites ou até mesmo livros eletrônicos que atendam aos questionamentos e, por fim, aí definir um cronograma para as apresentações, né, bem como, né, a compreensão de como eles serão avaliados, né, nesse processo. Na segunda etapa, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão da sala de aula, né? Definir, então, a formação dos grupos juntamente com os estudantes, pensando na heterogeneidade aí dos conhecimentos cognitivos, né, de cada um deles, tendo em vista que cada um aprende de uma forma, discutir com os estudantes aí os papéis para que cada um possa realizar as pesquisas, realizar as anotações, né, a comunicação do produto final, entre outros, né? Analisar também aí as possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula, até mesmo nos laboratórios de informática, verificar a necessidade do material pedagógico, né, para possibilitar aí a construção de murais físicos, ou até mesmo aí de murais online, né, o Padlet, por exemplo, discutir aí com a turma quais serão as formas de apresentação dos resultados dessas pesquisas, né? Isso é fundamental, até mesmo porque para que eles possam compartilhar o que eles aprenderam, né? É gratificante para o estudante ele socializar o que ele aprendeu. Isso é fundamental e enaltece aí todo esse processo, todo esse trabalho. Na etapa 3, nós estamos indicando aqui o centro de mídias, né? Pois no CMSP há uma variedade de aulas que podem ser acessadas por meio de celular, de computador, até mesmo a partir das salas de informática, né, nas escolas, e são fontes aí de pesquisas fundamentais para que os estudantes possam ter oportunidade de estudar, de interagir posteriormente em sala de aula, né, com os seus pares, com você, professor, para que ele possa aí, tanto aprender, né, como também esclarecer algumas dúvidas que não foram sanadas durante esse processo aí de ensino e aprendizagem. O quarto momento é o momento da socialização das atividades. É o momento de decidir o formato aí das apresentações. Então, pensar aí na exposição de relatórios das pesquisas, da organização de seminários para exposição de gêneros pessoais, que tratam aí das fake news, pensar aí nos debates que são regrados, né, relativos aos temas polêmicos, envolvendo aí essa mesma questão temática, é fundamental. E, por fim, aí o desdobramento, né, para a APPC. Então, no desdobramento, professores, é interessante que vocês se reúnam com os seus pares para analisar essa formação e de que maneira as sugestões aqui apresentadas poderão ser alguns instrumentos para a orientação do planejamento na APPC, né? Vamos pensar aí em algumas etapas, né? Que podem aí estar ajudando. Então, na primeira etapa, reunir com os pares, discutir as sugestões apresentadas, discutir com os demais professores os conceitos relativos ao letramento e à leitura. Na segunda etapa, selecionar as aulas que atendam as habilidades necessárias para serem retomadas com os seus estudantes.
observar a trajetória proposta nessa formação para análise da aula selecionada na sequência de atividade 1, tendo como base aí o tema central do letramento com foco em leitura, e analisar aí a possibilidade do uso da metodologia sala de aula divertida sugerida nessa formação. E, por fim, né, a terceira etapa é o momento de elaborar o planejamento na APPC, refletindo sobre as formas de avaliar as atividades dos estudantes, também verificar a possibilidade dos trabalhos serem socializados não somente na sala de aula, mas também divulgados, né, na escola de modo geral, né? Então, é fundamental, né, pensar no desdobramento dessa formação, até mesmo porque é o momento, né, onde vocês terão a oportunidade de realizar o planejamento e pensar no aluno real, né, no aluno que vocês têm em sala de aula que precisa aprender. Então, nós vimos, né, nesse encontro, e tivemos a oportunidade aí de apresentar a sequência de atividades do material Aprender Ciência do 8º ano. Nós também relacionamos aí o tema central letramento com as atividades da sequência de atividade 1, tendo como foco a concepção de leitura, e por fim aí sugerimos algumas ações que possam fortalecer o desdobramento da CPC, com foco aí na organização e na gestão da sala de aula. E gostaria de saber agora, né, o que vocês acharam, né, da formação. Finalizo, né, dizendo que foi muito bom estar com vocês, compartilhando desse momento de estudos e aprendizados. Espero ter contribuído, né, contribuir um pouco com as nossas reflexões, né, que são fundamentais aí para essa formação. Eu peço que, por favor, vocês avaliem o nosso encontro por meio do link, né, disponível em tela, e até a próxima. Aqui nós temos, né, ao longo da nossa formação, nós estamos discutindo aí o processo formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e aqui são as referências, né, para o aprofundamento nos estudos. Tenham um excelente trabalho na PPC da unidade escolar e muito obrigada.